Olá, eu sou Mariane Marri. Acorda! Hoje nós queremos trazer uma pequena ministração. Estivemos alguns dias fora, longe, buscando ao Senhor, nos fortalecendo em meio às adversidades. E hoje eu acordei com uma vontade de falar de Deus, de falar do amor, de falar da justiça, da bondade. Durante o processo das nossas vidas, nós vamos aprendendo que durante o processo nós nos tornamos dependentes. Mas durante o processo também percebemos que nos tornamos resilientes. E é sobre esse resistir, este continuar, este acorda mais uma vez, persevera mais uma vez, não desiste mais uma vez, que nós queremos impulsionar os corações a não desistir, de persistir na prática da justiça, na prática do amor, na prática do bem. O que nós precisamos é permanecer olhando para o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos cansaremos, não nos fadigaremos. Todos os dias nos levantaremos com essa esperança em nossos corações, que Ele vive e Ele reinará para sempre nos nossos corações. A esperança da glória, a esperança eterna, essa tem que nos habitar. Então, nós falamos algumas mensagens por aqui e algo queima nos nossos corações e sempre parte de uma ordem de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus, dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que nós precisamos, do que nós temos necessidade diante do abrir e fechar das nossas bocas. Então, se Ele fala que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça e não se preocupar, então nós temos que lançar fora toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo de não construir, de não alcançar, porque tudo será no tempo determinado de Deus, mas nós precisamos buscar realmente o reino dos céus. O que nós vamos ser fortalecido, que desce desse reino para cada um de nós. Ele disse ao povo, quando atravessou a margem, buscando outras coisas que Jesus já não queria que eles buscassem, ele disse: trabalhai pelaquilo que não perece, não é? Então, buscai aquilo que o ladrão não vem e rouba, que a traça não corrói, entende? Que são os tesouros que nós guardamos diante dos céus. Buscai, guardai tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem onde o ladrão não vem e rouba. Então, o que nós vemos? As pessoas buscando tantas coisas que o ladrão vem e rouba, que a traça corrói, que tudo destrói, e no dia da aflição daquela pessoa, aquela casa se torna uma ruína, porque ela não se fortaleceu, ela não buscou as coisas dos altos que iam fortalecer naquele dia. Porque no nosso processo a gente aprende realmente que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas nós somos resilientes diante das provações, diante das tribulações, diante das perseguições. Então nós precisamos aquietar nossa alma, mais uma vez, e perceber o que eu estou buscando verdadeiramente, o que eu estou enchendo o meu coração, do que é que eu estou me inchando. Capítulo 8 do livro de
de Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, ele começa falando de comida aos ídolos. E depois, no começo do capítulo 8, na parte B do versículo 1, ele diz que o conhecimento incha. Porque todo mundo ali sabia o que se tratava a comida dos ídolos. Aí depois ele diz, o conhecimento incha e somente o amor edifica. Se a pessoa acha que sabe alguma coisa, ela ainda não aprendeu como convém saber. E de tudo isso, o que nos importa é a gente amar ao Senhor verdadeiramente e sermos conhecidos de Deus. É amar ao Senhor e ser conhecido de Deus. Aí as Escrituras elas vão se abrindo, porque um dos mandamentos que Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E depois ele ora ao Pai, assim como eu e tu somos um, eu quero que eles sejam um comigo. É um entendimento, é olhar pelo mesmo viés, é ver a glória do Filho de Deus e entender o propósito da sua encarnação, da sua vivência, da sua morte, e compreender ainda mais e ver com os olhos da fé a sua gloriosa ressurreição para nos dar vitória sobre a morte, sobre os aguilhões da morte, tudo aquilo que vem para te ferir, para te matar, para te destruir. E nós só podemos ter a vitória sobre todas essas mortes, sobre essas correntes que nos aprisionam, porque a morte é isso, é a nossa condenação. Mas quando em Cristo Jesus nós conhecemos as armas, nós entendemos que nele nós podemos dilacerar qualquer corrente que vem nos prender, que vem nos parar, que vem para nos destruir. Nós vamos tendo resiliência no caminho, mas é nesse caminhar com Cristo, porque senão vem as arapucas do maligno, vem as teias, vem os enredamentos do inimigo, e nós somos enredados e levados. Tem pessoas que são enredadas no alcoolismo, não é? E eu falo isso com propriedade, porque teve uma época da minha vida que eu quase cheguei a esse nível no alcoolismo. Todos os dias eu queria beber e vira e mexe, esse mesmo mal busca a querer nos rodear novamente. Mas nós temos agora resiliência em Cristo para saber que tem coisas que elas não nos edificam, elas não nos convêm. Por até um período você pode se enganar, se deixar enganado, mas a consciência do Espírito que habita em ti vai lançar aquilo fora do teu corpo espiritual, porque já não faz parte, já não vale a pena você perder a sua sobriedade, a qual Cristo vos libertou. E se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livre. São as palavras de Cristo que precisam vir para dentro da gente, para nos dar resiliência, para nos dar poder, para nos dar autoridade. Mas a gente aprende também nesse processo que ele é pessoal, a salvação é individual, mesmo que a fé venha pelo ouvir a palavra de Deus. É um manifesto único para cada um de nós. E quando esse manifesto se apresenta para cada um de nós, nós temos que se sentir mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu por nós e se manifestou a nós.
Ele nos amou primeiro. Então, vamos parar de nos preocupar com aquilo que nós não podemos mudar. Vamos encarnar a palavra do Mestre, a palavra de Jesus Cristo em nós, para a gente ter leveza, para o nosso espírito, para a nossa alma, para nós sermos cheios do Espírito de Deus, cheios da resiliência do Pai. Tivemos levando algumas palavras, dentre elas o amor supremo de Deus, também na carta de Coríntios. E também levamos uma palavra em relação à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que era o que nós estávamos falando dentro da congregação, da casa de oração, que é o tempo de apostasia, e que hoje nós não podemos enviar uma carta como Paulo aos irmãos de Tessalonicenses para dizer que muita apostasia acontecerá antes do dia da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador, porque hoje nós já vemos com os nossos próprios olhos, principalmente os espirituais, esse tempo acontecendo. São palavras que levam o nome de Jesus Cristo como roubadores de fé, mas o conteúdo não tem tutano, não tem resiliência, não tem poder, não tem autoridade, não vence as trevas, não vence o mundo. Ao contrário, se alia a elas, essas forças negativas, impérios das trevas, que é onde deve estar a nossa guerra, porque a palavra que nos diz que nós não devemos brigar contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam na região celeste. Mas entender quem são esses principados, quem são essas potestades, é por uma revelação do Espírito de Deus. Senão, nós acabamos nos aliando a essas forças contrárias, acreditando que nós estamos fazendo uma grande obra, como era o caso de Saulo de Tarso, que se aliou a esses impérios de trevas e acreditava estar fazendo a obra de Deus, fazendo o trabalho de Deus, encerrando muito no cárceres e arrastando e ofendendo e matando em nome daquele Deus a qual ele servia. Então nós precisamos realmente outra vez tornar ao Senhor, ao nosso Salvador, para que a gente tenha os olhos que enxergue a palavra do Senhor. As palavras de Jesus dizem que se os nossos olhos forem bons, tudo será luminoso. Porém, se os nossos olhos forem maus, tudo será tenebroso. E nós precisamos olhar com esse olhar da fé e nos preparar para o retorno do nosso Messias. Estarmos preparados, alinhados, esperando a glória eterna do Filho de Deus, que reinará sobre nós e reinará para sempre. Então, meu amigo, minha amiga, eu só te convido primordialmente a buscar ao Senhor. Ouça essas palavras, dobre o seu joelho, concentre-se em buscar ao Senhor. Diante de tantas distrações desse mundo, dobre o seu joelho e busque ao Senhor. E Ele velará por ti, Ele olhará para ti. Creia nisso. Mais uma vez, eu estou aqui para compartilhar a glória do Filho de um Deus eterno que habita dentro de nós. Amém.